No mundo da WWE, é preciso ter histórias envolventes, personagens marcantes e visuais impressionantes para poder conquistar o público. Muitas vezes, quanto mais chamativo, melhor. E em certos casos, quanto mais bizarro, mais curioso. Porém, de tempos em tempos, alguns lutadores acabam exagerando, usando trajes que são simplesmente extravagantes demais, até para os padrões da luta livre. Um dos motivos pelas quais Hulk Hogan escolheu as cores vermelho e amarelo foi justamente por serem atraentes e fáceis de se reconhecer. Essa simplicidade funcionou perfeitamente para ele, mas a maioria dos outros lutadores, do passado e do presente, sempre achou que precisava de algo mais para se destacar. Felizmente, alguns dos visuais mais extravagantes e espalhafatosos que já vimos provavelmente nunca mais voltarão aos ringues. Então galera, nesse vídeo aqui eu separei para vocês alguns dos trajes que a gente provavelmente nunca mais vai ver de novo no mundo da luta livre. Mas antes da gente partir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Saba Simba. Tony Atlas parecia ter o mundo nas mãos, mas como o título da sua autobiografia sugere, ele recebeu demais, cedo demais. Acabou se perdendo no meio do sucesso, e o mundo quase esqueceu do Mr. USA. Anos depois, ele ganhou uma segunda chance na WWE, literalmente sendo convidado a voltar à luz. Tony Atlas aceitou o que lhe ofereceram e retornou com um personagem bastante estranho, lutando descalço e usando um adereço de cabeça bastante bizarro, sob o nome de Saba Simba. A ideia não durou muito tempo, felizmente. Apesar de tudo, esse período acabou ajudando Tony Atlas a mudar de vida, e para o alívio dos fãs, aquele traje jamais voltou a aparecer nos ringues. Aldo Montoya. Máscaras e luta livre são uma tradição atemporal que existe há praticamente desde sempre. Quanto mais coloridas e excêntricas, melhor. Mas alguns lutadores como Aldo Montoya, anteriormente conhecido como PJ Walker e que mais tarde se tornaria Just Incredible, simplesmente não precisavam de uma. Com aquela máscara, ele parecia ridículo. O acessório amarelo brilhante lembrava mais um protetor de rosto usado por atletas do que algo que se colocaria no rosto durante uma luta. Batista. E já fazia alguns anos, desde a última vez que os fãs da WWE tinham visto Batista. Quando ele retornou em 2014, já como um ator em ascensão em Hollywood, parecia óbvio que Vince McMahon queria vê-lo desfilando no tapete vermelho com o título da WWE nos ombros. Mas o mundo dos fãs havia mudado. Isso acabou servindo de estopim para mais um heel turn de vilão de Batista e para a reformação do Evolution. Só que dessa vez, ele não voltou de preto. Como o Triple H e Randy Orton, ele acabou voltando de azul. E não havia nada tecnicamente errado com a escolha, mas o visual era estranho e destoante. Fora também que os fãs fizeram vários memes desse visual na época, chamando ele de Blue Tista e comparando ele com Mega Man. E isso porque os fãs simplesmente não estavam acostumados a ver Batista usando essas cores, e aquele tom de azul claro não ajudava em nada a recuperar a aura intimidadora do animal. Shawn Michaels. Shawn Michaels teve um retorno simplesmente inesquecível em 2002. Quando enfrentou Triple H em uma Street Fight, e inicialmente ele queria que aquela fosse apenas uma única luta, um encerramento simbólico de carreira, mas a WWE o convenceu a voltar alguns meses depois para participar do primeiro Elimination Chamber da história, e ele não só aceitou o convite, como também venceu o título mundial. Mas o problema é que dessa vez o sempre estiloso Shawn Michaels apareceu com um visual bem questionável. Ele usou uma calça marrom tão estranha, mas tão estranha, que parecia ter pegado emprestada de Mankind. E para completar, ele ainda surgiu com um corte de cabelo bastante curioso, e fez com que Undertaker e Bruce Pritchard o apelidassem carinhosamente de Little Drummer Boy. Undertaker. E bom gente, não há nada de errado em usar uma calça de couro com estampa de cobra, a menos que você seja o Senhor das Trevas, conhecido como o American Badass e famoso por vestir preto dos pés à cabeça. Undertaker resolveu inovar para comemorar sua década de destruição na WWE. Durante o Survivor Series de 2000, onde ele desafiou Kurt Angle pelo cinturão da WWE,
Undertaker apareceu usando uma calça de cobra brilhante, e desde então, essa escolha de figurino é lembrada como um certo trauma pelos fãs. Felizmente, o próprio Undertaker percebeu rapidamente que se afastar do visual clássico do Homem de Preto não era uma boa ideia, e nunca mais cometeu o mesmo erro. Farouk! Quando Karrion Kross estreou no main roster, ele acabou usando um capacete ridiculamente estranho. Naquele momento, tudo o que tornava Kross interessante foi tirado dele, transformando ele em uma caricatura do que poderia ter sido. Mas essa não foi a primeira vez que a WWE destruiu a aura de um lutador talentoso com um figurino bizarro e uma gimmick sem sentido. Anos antes dele, Ron Simmons também sofreu do mesmo mal, estreando como Farouk Assad, vestindo um traje de gladiador azul bebê, que parecia ter saído de um filme de fantasia de baixo orçamento, um visual tão ruim que até hoje é lembrado como um dos piores figurinos da história da WWE. Vito! Antigamente, quando um lutador queria humilhar o seu adversário, uma das estipulações mais comuns era uma famosa luta em que o perdedor tinha que vestir um vestido. Naquela época, isso era considerado uma das maiores vergonhas possíveis dentro da luta livre. Alguns, como Vito, acabaram levando a brincadeira adiante. Ele continuou lutando de vestido mesmo depois da punição acabar, só para poder provocar os oponentes e, é claro, o público. O artista conhecido anteriormente como Goldust. Quando Vince McMahon apresentou a ideia do personagem Goldust para Dustin Rhodes, ele usou a palavra andrógeno para descrevê-lo, e assim que Dustin Rhodes entendeu o que o termo significava, ele abraçou totalmente o conceito e se dedicou ao máximo para tornar o personagem o mais andrógeno e excêntrico possível. Mais tarde, quando ele deixou de lado a persona original de Goldust, Dustin levou a bizarrice a outro nível, usando todas as roupas estranhas e chamativas que conseguiu imaginar, ao se reinventar como o artista anteriormente conhecido como Goldust. Bashan Booger. Ao longo dos anos, surgiram várias histórias sobre como Vince McMahon detestava comportamentos desleixados. Mesmo assim, ele criou alguns personagens cujo objetivo era ser o mais nojento possível, e um deles foi Bashan Booger, interpretado pelo canadense Mike Shaw. O traje de Bashan Booger lembrava algo como roupa de baixo suja, mas para não exagerar ou piorar ainda mais, foram adicionadas alças e tiras que completavam o visual bizarro. Anos depois, Milla Jovovich usaria um figurino muito parecido no filme O Quinto Elemento, embora, claro, tenha ficado muito melhor nela. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!